revisitar a história também, né, foi um mote para o Matheus Leitão e para o Rubens Valente, os arquivos ocultos da ditadura. Como você chegar a isso e como transformar isso, como o Ismael falou, numa linguagem tão gostosa que as pessoas se envolvam e as pessoas queiram ler. E cadê o Rubens? Pois é, o grande Rubens está no exterior, não pôde vir, eu estou representando mais, primeiramente ele aqui, depois eu mesmo. Queria falar da importância pessoal também de estar aqui. Eu sou filho de presos políticos da ditadura militar e acho que toda categoria tem suas referências, seus heróis, e o nosso, na minha humilde opinião, se chama Vladimir Herzog. Então, para mim é uma importância muito grande estar aqui nessa manhã. Dito isto, essa matéria, ela nasceu daquela velha máxima de que toda uma matéria atrai outra, né? Tinha recebido até uma dica de que haviam informações que estavam escondidas do público sobre o período militar nos ministérios, né? Mas a informação chegou meio truncada para mim e eu não consegui chegar até ela. A informação chegou que havia informações trocadas entre os chefes das pastas, ou seja, os ministros de Estado daquele período, que ainda estavam guardadas e ali havia um manancial muito grande de informações. E eu até cheguei a comentar com o Rubens, mas pedi através da lei de acesso essa troca de informações, mas eu não tinha o nome de como era, enfim, como se chamavam essas informações. Também não tinha informações de como se chamavam esses arquivos. E aí o grande Rubens, ele estava, enfim, fazendo uma outra pesquisa tentando descobrir informações sobre os índios Guaimiri e na resposta a gente recebeu uma dica para justamente chegar até esses arquivos. E aí foi o brilhante trabalho de reportagem do Rubens, que ele, ao receber a resposta, havia ali uma informação de que havia informações sobre esses índios num arquivo chamado Arquivo do Gabinete do Ministro. E aí, quando ele viu esse nome, Arquivo do Gabinete do Ministro, ele falou, aqui tem alguma coisa aí que está acima, tem mais informações, não são só sobre os índios. E aí a gente começou a discutir, relembrei essa informação a ele que eu tinha recebido. E aí a gente fez um pedido para todos os ministérios, a gente queria ter acesso ao arquivo dos gabinetes dos ministros. E esses arquivos, enfim, apareceram em 9 ministérios pelo menos. A gente descobriu que estavam lá em pelo menos 9 ministérios. A gente pediu para todos. E eles 9 ministérios admitiram que tinham esse arquivo chamado Arquivo do Gabinete do Ministro. E eram avisos, memorandos, né, enfim, exposições de motivos, e que eram trocadas entre os chefes das pastas. E nessas trocas haviam informações secretas, né? E esses arquivos estavam guardados em lugares, né, enfim, ruins, não são os lugares mais corretos para estarem guardados. Tinha alguns lugares que chamavam até de cofres, a gente entrava e ficava assustado porque via claramente que aqueles arquivos estavam sendo perdidos, né? Então, em meio à Comissão da Verdade, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, havia uns arquivos da ditadura ali, enfim, que a gente percebeu logo que a gente conseguiu ter acesso a alguns, que eram preciosidades e estavam sendo perdidos. A nossa ideia era pesquisar e fazer matéria sobre os documentos que estavam ali. Mas aí começou um outro problema, que foi o problema alguns ministérios não queriam nos dar acesso. Alguns ministérios militares, por exemplo, falavam que a gente podia ter acesso 1 hora por semana. Então 1 hora por semana se tornava inviável. E a gente não podia fazer cópia, e aí a gente ficava anotando, e foi um longo trabalho de 4 meses, em que a gente tentava lutar para ter acesso às informações. Alguns ministérios abriram, e a gente decidiu fazer a matéria, então, na verdade, sobre os arquivos. Então, e com as informações que a gente tinha, já fez uma sequência de matérias sobre alguns documentos, né? A gente contou primeiro a existência desses arquivos, o que gerou uma resposta do governo, que antes não tinha nos deixado ter acesso, muitas vezes, aos documentos. Um arquivo da Casa Civil, por exemplo, que tinha ali informações do Goberi, não deixava a gente ter acesso porque falava que ali poderiam haver informações pessoais, botaram. Então, quando a gente deu
a matéria, o governo decidiu enviar esses arquivos para onde eles devem estar, que é no Arquivo Nacional. Porque lá há um formato correto de se guardar esses documentos. Lá também há a forma correta de se ler esses documentos com os cuidados, com as luvas, com todas aquelas coisas que todos nós aqui, né, conhecemos. É engraçado que, enfim, antes a gente não conseguia ter acesso, a gente fez esses pedidos através da Lei de Acesso à Informação e não conseguia, e depois que a matéria saiu, enfim, isso acabou gerando o efeito de enviar esses documentos para o Arquivo Nacional. Nesses documentos, só para resumir, enfim, para não me alongar muito, havia ali informações, por exemplo, de empréstimos da ditadura brasileira para a ditadura do Augusto Pinochet, 115 milhões de dólares a preços camaradas e, enfim, pagamentos camaradas, né, o retorno a juros camaradas. Havia também informações da proximidade do Ayatollah, enfim, com a ditadura brasileira tentando pegar armas aqui em troca de petróleo. Depois essa negociação não foi para frente. Havia também um documento muito interessante que falava que o governo estava organizando uma forma de combater a infiltração que eles chamavam de comunista na imprensa brasileira, né? Enfim, contratação de jornalistas para falar bem da ditadura. Uma pena que ali não havia o nome dos jornalistas que teriam recebido esse dinheiro. Mas, enfim, muitas informações, a gente fez algumas matérias e a história continua. Os documentos estão lá e eu acho muito importante, quero reforçar aqui para quem tem interesse, inclusive os estudantes, nesse período, né? Esses documentos estão aí. Eu percebo que, em alguns momentos, eu já tive acesso a documentos que estavam com familiares de militares que haviam tirado esses documentos dos quartéis e levados para casa, ou então com próprios militares da reserva. Mas foi surpreendente para nós descobrir que ainda haviam documentos inéditos guardados a 7 chaves nos próprios ministérios. Você percebeu no meio do caminho, não só nessa matéria como em outras, uma dificuldade, a gente sabe que existe uma dificuldade de ter acesso a essa documentação, mas é uma dificuldade proposital, e colocar os arquivos numa saleta escondida ou deixar mofar, não é um esquecimento, é proposital para que se apague parte dessa memória, né? Como fazer para driblar isso? Então, driblar na verdade, ficar atento, né? Atento sempre a essas possibilidades que podem aparecer, né? Eu acredito que ainda há muitas informações guardadas, documentadas, que não vieram ao público, e nesse caso específico foi um caso que me surpreendeu. Eu não... quando eu recebi a dica e fui através da Lei de Acesso à Informação pedir, eu quero informações trocadas entre os chefes das pastas. E eles falaram, a gente não tem isso aqui. Você vê que realmente é uma informação que a gente não tem. Eu até desanimei, achei que, será que não tem mesmo e tal? E aí foi quando veio essa informação do arquivo do gabinete do ministro. Então a gente tem que estar atento a algumas possibilidades, que quando a gente foi, através da Lei de Acesso à Informação, perguntando, a gente quer ter acesso a todas as informações, todos os memorandos, tudo aquilo que há nos arquivos do gabinete dos ministros, eles não tiveram como nos negar, né? Então também, enfim, é importante também saber exatamente o que perguntar. E aí está o papel da pesquisa. A gente está pesquisando, enfim, indo atrás de tentar descobrir exatamente do que se trata esse tipo de documento, exatamente. A gente tendo a informação exatamente do que a gente quer, fica mais fácil ter acesso a ela. Valeu, Matheus. Eu acho que isso também mostra um pouco um lado da nossa profissão que, enfim, quem está começando, às vezes, acha que não é bem assim, né? Talvez para chegar aqui, para ser premiado, né, o cara teve que, né, fazer um jornalismo investigativo, teve que, né, se fazer passar por não sei, alguma coisa, sei lá. E, cara, tem um suor aqui que é lidar com a burocracia, com acesso à informação, mandar e-mail, ficar insistindo, ficar ligando, ir até uma caixa, o cara até fala, tá aí. E você vai ter que, né, cheirar muito ácaro ali para ficar, então... Tem um esforço tremendo, né? Essa questão, principalmente quando a gente está falando desse resgate do passado, né? Queria passar a bola agora para o Wagner, contar um pouquinho essa história, por favor, Wagner, dessa matéria da Revista Brasileira, o primeiro voo do Condor.
Então, bom dia a todos. Olha, foi perfeito o Matheus falando de mim, foi perfeito. Estava até conversando com ele antes, porque é o seguinte, e o que ele falou, ele bagunçou, já tinha montado o que eu ia falar, ele bagunçou tudo. Eu ia começar pelos bastidores, mas é o seguinte, vamos lá, direto ali no ponto. É o seguinte, hoje à noite vamos estar bonito, né, de paletó, bacana, tá beca, Agora, quando a gente está de luva, máscara, um monte de papel, poeira, suor e espirro, isso aí ninguém vê, né? Todo mundo vai aplaudir hoje. Mas... Então, primeira coisa, nasceu por acaso, mesma coisa dele. Essa minha reportagem nasceu totalmente por acaso. Eu estava com o Jair Krischke, Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, perguntando sobre outra coisa que eu não posso falar, mas uma coisa lá. A reportagem também continua, né? Depois de 3 horas começa aquele bate-papo, né? Não, aí o Jair fala assim, não, estou com um informe aqui, estou para receber um informe que mostra uma ação conjunta da Argentina, do Uruguai e do Brasil na captura do Coronel Jefferson, que também é objeto do Matheus, da reportagem deles. Ele foi monitorado no Uruguai, preso e torturado por militares argentinos, sem ordem do presidente da Argentina, por ordem do adido militar brasileiro em Buenos Aires. Então é o fim de qualquer soberania diplomática, foi o fim de qualquer... Então, ali eu falei, mas... Aí eu falei assim, eu brinquei com ele, é o Condor, né? Ele falou assim, é o Condor. Eu falei, bem antes de 75, quando os teóricos americanos insistem em determinar que é o início da operação. Estou com o Jair, aí ele fala assim, vai ter um seminário em julho na Câmara da Subcomissão da Verdade, da deputada Luísa Erundina, com todo mundo, vai estar todo mundo lá. Aí eu falei, tá. Aí eu falei, eu saí com aquilo na cabeça, eu falei, Jair, deixa eu ver, me dá uma cópia. Ele falou assim, eu vou levar público nesse seminário. Eu falei, ok. Realmente ele apresentou lá, e aí é uma beleza, porque você tem no mesmo lugar todas as suas fontes juntas, né? Aí você pergunta para todo mundo, entrevista o Martim Almada, que foi quem descobriu os arquivos do Condor em Assunção. Nisso eu já estou em contato com o Hélio Campos Melo, que eu trabalho também na Record, e o coach me passou, olha, conversei com o coach, ele falou, olha, isso aí era bom pro Hélio, porque o que me preocupava demais nessa matéria é o seguinte, nossa, já tem, isso é mais isso daí vai dar uns 30 mil toques, né? Essa história dessa você tá rindo, a Luísa sabe o fim dessa história, né? Isso aí o Hélio publica. Aí fui lá pro Hélio na Brasileira, contei pra ele e falei assim, não, vamos lá, vamos embora. Aí eu escrevi também a biografia do Marechal Lott, e tem um monte de amigo, vovozinho, que foi general, que está com 80 anos, 90 anos. Então a gente começa a ler as coisas. Mas é verdade isso, liga para essas pessoas que falam, mas não querem ser identificadas. Não, isso aí o fulano trabalhava lá, trabalhava no Uruguai, sim, ficou muito tempo. Não sei o que ele fazia lá, mas não saía do Uruguai. Eu falei, tá. Aí vai juntando, aí ficar juntando todos os pedacinhos, né? Aí o grande momento também é o seguinte, outra que confirma o que você falou. Vou pro filho do Jefferson, o Jefinho, entrevista, tal. A certa altura, tem o diário do meu pai, você quer? Eu falei, não, pode ser, né? Pode ser. Não, minha casa está em reforma. Não tem problema, eu vou lá com o senhor. Aí, o diário do Jefferson tem 1000 páginas. Eu sou o Grindelwald, estou com o diário do Jefferson. E muita coisa interessante. Nisso, a matéria está com 40 mil, né?
Aí eu ligo pro Hélio, aí o Hélio, por sorte também, aliás, foi um monte de sorte nessa caminhada. O Hélio não entrega para o editor, entrega para a Luísa fazer a edição. A Luísa me aponta umas correções, me aponta inversões de parágrafo, algumas melhorias, e não corta nada. Tá ótimo, 40 mil, aí o Hélio, digo pro Hélio, o Hélio fala assim, não, vai ficar muito pesado. Por que a gente não faz 2 boxes? Um sobre a Operação Condor em si, a reportagem mesmo de fôlego é a prisão do Jefferson detalhada, uma operação de 3 países em 1970. Não foi em 75 que começou a Operação Condor. Pode ser que tenha sido antes, mas por enquanto a única documentada é essa dessa reportagem. E faz outro box também, ele falou assim, de 3 mil toques, sobre o perfil do Jefferson, que por si só é uma história fantástica, né? Bom, cada box ficou com 10 mil toques, já tinha 40 mil, somou 60 mil toques, 20 páginas. Aí o Jefferson, o Hélio vira para mim e fala assim, bom, é especial de 5 anos mesmo. Que CF. Vamos publicar. Eu acho que você está errado. Né? Até agora eu não estou escutando sorte nenhuma. O que eu estou vendo é persistência, cultivo de fontes, um trabalho incansável de apuração, um rigor absurdo na leitura de documentos, um trabalho exaustivo para você fazer texto. Isso não é sorte, não, isso é trabalho de repórter. Não, é que a gente procura, a gente atira num lado e acerta no outro, né? Eu acho que, além de você ser persistente, você ter um trabalho rigoroso nessa leitura de documentos, que todos nós sabemos não é uma leitura fácil, né? Você tem que ler nas entrelinhas, você tem que observar. Parece os 100 anos de solidão, né? Vem nomes e mais nomes e você vai ter que ir anotando para você depois não confundir. Além disso, você teve, digamos, um feliz encontro e um trabalho de equipe, que todos os relatos que eu estou vendo até agora tem um trabalho de equipe fantástico. Não existe, não cai do céu. A gente constrói a cada dia e você vai ouvindo um e outro. Muito bem. Fausto, conta pra gente um pouquinho Em Busca da Verdade, da revista da Câmara Municipal de São Paulo. Essa reportagem estreou junto com a revista. A gente estava produzindo uma revista de conteúdo jornalístico na Câmara Municipal, ainda vendo como que ia ser uma revista dentro da Câmara, que temas que ia cobrir, com que liberdade que ia cobrir, de que maneira que ia cobrir os acontecimentos. A gente achou que um dos temas mais importantes que estava acontecendo era a Comissão Municipal da Verdade, que estava investigando a questão da ditadura no âmbito do município de São Paulo. E durante o ano eu acompanhei o trabalho da comissão, e a matéria é o relato desse trabalho. Das pessoas foram ouvidas, os documentos foram levantados. Ouvindo aqui os relatos, eu penso assim que essa matéria ela não levantou informações inéditas, assim, não tem algo que nenhum historiador tenha comentado, algo que nunca ninguém tenha falado. Pensando no que ela pode ter de mais interessante, talvez o foco que eu quis dar nessa matéria foi de levantar a questão da ditadura no presente. Perguntar quais são os resquícios da ditadura que se mantêm até os dias atuais. E tentando entender a violência que você vê, por exemplo, na história que a Janaína contou, que parece inexplicável quando a gente passa por isso. Eu já fui preso também em cobertura policial, já fui algemado, jogado em viatura. Quando isso acontece, é uma lógica que pra gente parece não existir. Por que fazem isso com a gente? Por que a gente é preso? Por que a gente é jogado quando a gente ouve relatos das pessoas que moram na periferia contando da violência policial, também parece algo no começo parece mentira, né? Eu não sou da periferia, eu sempre morei no centro. Antes de vir para São Paulo, eu morava no interior. Os primeiros relatos de violência policial que eu ouvia, eu achava
que não podia ser aquilo. A pessoa estava andando na rua, o policial passou sem nenhum motivo, matou 2 meninos numa moto. Não é verdade. Deviam estar devendo alguma coisa, deviam estar fazendo alguma coisa. Muitas pessoas acham isso, tendem a achar isso. Só depois de muito tempo acompanhando essas histórias, você vê que realmente é assim mesmo que acontece. Que você tem uma questão de uma polícia que é violenta, que mata segundo algo que não parece ser lógico, né? Então, uma das questões que a matéria quis abordar a partir dos depoimentos que foram feitos é até que ponto você tem questões da ditadura que permanecem. Uma delas é a violência policial e por que ela acontece, né? O Estado da ditadura militar que se implantou a partir de 64, ele levou a uma militarização da polícia como não havia antes, né? Ele extinguiu o policiamento civil que era feito nas ruas, né? E substituiu todas pelo policiamento militar. O Caco Barcelos até fala no livro do Rota 66, antes eu via as pessoas apanharem da polícia nas ruas, né? Aí com a polícia militar eu passei a ver as pessoas desaparecendo, né? nas mãos da polícia. E ouvindo os depoimentos e lendo, eu comecei a entender melhor isso, essa reflexão que eu quis colocar na matéria, que é sempre aquela questão da lógica do inimigo, que a polícia militar incorpora da lógica das Forças Armadas. Por exemplo, o dia que os aviadores de caça mais se orgulham da Segunda Guerra Mundial foi o dia que eles mataram mais gente na Itália. É natural. Numa guerra você tem um inimigo. Quando você mais mata a gente do inimigo, você cumpriu o seu objetivo. Então, o que me parece que você tem essa questão da violência policial hoje como resquício dessa militarização que foi feita durante a ditadura, é que a lógica do policial militar não é a de lutar contra comportamentos errados, que seria a lógica do Estado de Direito, a lógica que a gente imagina que a polícia tem que ter. Quem que a polícia prende? A pessoa que está fazendo algo errado. O comportamento tem que ser errado. Não, ela combate grupos, né? Se aquele grupo é um grupo que eu tenho que combater, não importa muito o que a pessoa está fazendo. Aí por que se prende uma pessoa que está cortando vinagre, que não é crime, né? Não importa, ele pertence a um grupo que tem que ser combatido. Se naquele momento de uma manifestação, aquele grupo, você tem que combater aquele grupo, então não importa muito o que ele está fazendo, basta ser grupos. Se você tem os policiais gostam muito de usar o termo o vagabundo, né? A pessoa que pertence ao grupo vagabundo, por si só é um grupo. Tem uma certa cara, tem uma cor, mora num certo lugar. Não importa muito o que ele está fazendo naquela hora, né? A história do policial que topa com o negro na rua, vê que tem passagem, já vai. Se tem passagem, já pode bater, já pode esculachar, levar para a delegacia, não tem muita. É questão dos grupos, né? Essa identificação dos grupos, que automaticamente merecem ser condenados. Então, a matéria traz esse enfoque. Traz também um enfoque da participação da imprensa na época da ditadura, tanto como contraponto o Vladimir Herzog, que é o exemplo de resistência, e a participação dos veículos na colaboração à ditadura, especialmente a questão da Folha de São Paulo, com a Folha da Tarde, que tinha tantos policiais que era chamado o jornal de maior tiragem, né, porque tinha muitos tiras lá dentro. Essa foi uma parte bem delicada da matéria. A parte engraçado que os trechos que criticavam a polícia não despertaram problema. A parte que o pessoal da equipe de jornalismo mais teve medo de colocar foi a hora que surgiam essas críticas à imprensa. Aí o argumento que eu usei para manter todas essas informações na matéria é de que não tinha nada que a matéria mencionava que não estava também no livro da Ana Estela, que é o Folha Explica a Folha. Agora, por que esse medo? É uma revista da Câmara Municipal, né? Havia um certo receio de que informações questionando o papel da imprensa na ditadura pudessem ser vistas como provocação da Câmara Municipal contra esses veículos, né? Algo do tipo, a Câmara Municipal vai falar mal da Folha, né?
que é toda aquela questão, né? Comunicação pública é uma coisa ainda recente, né? Então a gente ainda está tateando, descobrindo o que é, como se faz, quais são os limites dela, né? Mas no final a gente conseguiu colocar, deu tudo certo, mas é uma descoberta a cada dia de como se fazer comunicação pública, né? Com quais limites, como lidar, até onde ir, como fazer. É uma posição extremamente delicada, né? Porque você está num lugar que é vidraça, né? Com uma natureza de pedra, né? Então, não sei, acho que você tem que fazer terapia para conseguir lidar com essa realidade, não é? Porque é um desafio tremendo. Com relação às pressões, eu diria que assim, não é tão diferente as pressões da comunicação pública no veículo sui generis como esse, que é um veículo da Câmara Municipal, das pressões que você lida no dia a dia em veículos comerciais também. Eu lembro quando eu trabalhava no Grupo Folha, na Folha Online, no Agora São Paulo, a gente via as pressões também. Era muito diferente você fazer uma matéria de denúncia contra a Marta Suplicy, que o jornal abraçava, sem questionar muito. Fazer uma matéria de denúncia contra o governo Alckmin era muito mais difícil, tinha que ter muito mais cuidado, porque o jornal encampava com muito mais cuidado, receio. Então, pressões políticas de várias partes, acho que a gente lida o tempo todo no jornalismo, em todo tipo de veículo.